Oi, pessoal! Estou aqui nesse sol escaldante de Dubai para falar para vocês da nossa quinta peça de estágio de penal. Vamos comigo? Vamos ler esse enunciado, vamos ver o coitado do José da farmácia, o que está rolando com a pessoa dele, né? E depois o nosso passo a passo aqui, que vão ser umas alegações finais. Vamos falar um pouco da importância dessa peça aqui para a nossa vida, né? Vamos ler juntinhos o enunciado. Mais para baixo aqui, vamos lá. Lá. Vamos ler aqui. Estamos cada vez mais orgulhosos de você e da sua estratégia adotada. Afinal, o meritíssimo juiz da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Agreste, concordando com os argumentos por você trazidos em sede de resposta à acusação, foi a última peça que nós fizemos, né? Acolheu a nulidade do termo de colaboração premiada, celebrado entre o MP e o João Santos, por violação do parágrafo 15 do artigo 4º da Lei 12.850 de 2013, uma vez que o colaborador não foi assistido por advogado em nenhuma das etapas da negociação. Maravilha. Consequentemente, determinou-se o desentranhamento do referido acordo dos autos, como prevê o artigo 157 do Código de Processo Penal. Em seguida, designou-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de outubro de 2018, com o objetivo de proceder à oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, bem como o interrogatório dos réus. Na data designada, a audiência foi iniciada com o depoimento da vítima, o Sr. Paulo Matos, que prestou o compromisso previsto no 203. Em seu depoimento, o empresário se limitou a ratificar o relato realizado em sede policial para o delegado João Rajão. Desta forma, afirmou que no dia 3 de fevereiro de 2018, o vereador João Santos, o João do Açougue, que exerce atualmente a função de presidente da Comissão de Finanças e Contratos da Câmara dos Vereadores do município de Conceição do Agreste, juntamente com os vereadores Fernando e Maria do Rosário, membros da mesma comissão, exigiram de Paulo o pagamento de R$100 mil para que sua empresa pudesse participar do referido procedimento licitatório, que estava agendado para o dia seguinte. Indagado pelo juiz se o seu cliente José da farmácia havia participado dessa reunião, a vítima não só negou, como afirmou que a primeira vez que esteve com Zé da farmácia foi na sessão em que ocorreram as prisões, mas que jamais chegou a ter qualquer conversa com ele em relação a este ou qualquer outro assunto. E respondendo a uma pergunta feita por você, caro defensor, responder não ter como afirmar que Zé da farmácia estivesse envolvido no crime de corrupção praticado pelos demais réus. É corrupção ou é concussão, hein? Cada hora eles falam uma coisa. Ao contínuo, os réus foram interrogados, sendo que todos negaram a autoria delitiva, com a exceção do acusado João, que, na expectativa de ainda conseguir os benefícios estipulados em sua colaboração, manteve o relato já realizado, imputando ao Zé da farmácia a liderança dos atos praticados. Não havendo diligências complementares, a audiência foi encerrada com o juiz invocando o parágrafo 3º do artigo 413 CPP para determinar a abertura de vistas sucessivas às partes para a apresentação das alegações finais por meio de memoriais escritos. Não precisou ser oral, né? O juiz converteu em memoriais escritos, né? É bom que a gente consegue raciocinar melhor. O Ministério Público, em sede de alegações finais, se limitou a ratificar a denúncia, requerendo a condenação dos réus pela prática do delito de corrupção passiva, em que foi aberta a vista defesa. Peraí, na vez passada eu estava até contente que ele tinha arrumado para concussão, agora o MP quer corrupção passiva, poxa. Mas não vamos pensar aqui que vamos responder o que ele quer. Advogado, como devem ser elaboradas as alegações finais? Vamos aqui com
o que são alegações finais, né? Primeiro, a gente precisa estudar o processo para poder ler o enunciado e já identificar a peça pelo momento em que está sendo realizadas as coisas. Aqui, nesse caso, está muito na cara que é uma alegação final, porque acabou de acabar a instrução probatória. O Ministério Público já ofereceu as alegações finais dele, ele simplesmente mandou ratificar o que ele já tinha falado, né? E agora, abre para a defesa poder falar. E agora, o papel das alegações finais, qual é, pessoal? Usar tudo que foi colhido de provas que estejam a favor do nosso cliente para pedir a absolvição. A prova-chave aqui vai ser a própria vítima que nega, que nunca ouviu falar nessa pessoa ali que está incriminando, né, que nunca ouviu, desculpa, que nunca viu o nosso réu, o José da farmácia, né, ele está absolvendo de qualquer culpa, né, e ele estava ali, como a gente está dizendo desde o começo, só para assistir, né, totalmente atípico. E nós vamos falar disso, vamos pedir também, vamos falar daquele flagrante lá desde o início, que foi o flagrante ilegal, foi preparado, então o fato é atípico, porque não tinha como ter entrega de nada ali, se foi tudo preparado pela polícia, e dois, o fato atípico, vamos ali pelas duas formas. E outra, vamos desclassificar totalmente o que um dos corréus está dizendo. Está falando, olha, ele está se prendendo ali numa delação premiada que foi totalmente nula, porque não teve a presença do advogado, para tentar ter algum valor e ele ter a absolvição. Ele pode ter, sim, uma parcial ali amenidade na sentença dele, já que a confissão, né, a confissão faz com que haja uma atenuante, mas essa confissão aqui, ela está falando da parte dele, mas o que ele está falando do nosso cliente, mentira. Então, vamos invalidar. E como que a gente vai fazer isso e o que não pode faltar? Vamos lembrar, né? Acho que a primeira coisa que o aluno fica preocupado é, professor, é uma folha só, é uma peça só, duas peças? Então, é muito simples a gente saber quando é uma peça ou duas. Uma peça, pessoal, opa, eu estou aqui na peça errada. Uma peça só, quando eu estou falando para o mesmo juiz, né? Para o mesmo juiz, eu continuo direcionando para ele. Agora, recurso, com exceção dos embargos de declaração, sempre vai ter uma interposição, eu avisando esse juiz aqui de primeira instância que eu estou interpondo um recurso para que ele analise se eu paguei custa, se o recurso é cabível e se está no prazo, e as razões do recurso eu mando lá para cima, para o tribunal, para que 3 desembargadores julguem o processo. Mas aqui ainda não encerrou a primeira instância, o juiz não deu a sentença. O que houve até aqui foi final da instrução, que significa colheita de provas, e agora que o juiz vai sentenciar, após eu falar sobre o que aconteceu. O Ministério Público já falou, simplesmente ele falou que tudo que ele quer que seja condenado nos termos da denúncia. Agora a gente, com base nas provas, nós vamos falar o que a gente quer, né? E aí a gente vai fazer uma petição, ele é simples, né? O que é o X da questão aqui, né? Nas alegações finais, eu vou usar o artigo 403, deem uma olhada lá para falar da tempestividade, qual que é o prazo dela. E nos fatos, né? Eu vou fazer um relatório aqui de tudo que aconteceu até aqui, com ênfase no conjunto probatório, deixando bem destacado que a vítima não reconheceu, né? E no direito, quais são as teses principais que nós vamos usar, né? Olha lá, eu tenho uma absolvição por atipicidade da conduta em razão da preparação do flagrante, né? Então eu tenho um crime atípico. O crime é atípico quando o flagrante é preparado, né? Pode ser que exista crime para os outros lá e tal, mas o modo com que a polícia conduziu
torna atípica a conduta, porque não tinha como ter o resultado. Lembra do crime impossível? Estou com esse celular de outra pessoa aqui, eu estou sendo monitorada. Como que eu vou levar esse celular embora? Impossível, se eu estou sendo monitorada, alguém vai pegar. Então, nunca vai passar de um tentado esse crime. Então, a jurisprudência convenciona em dizer que se o flagrante é preparado, não existe crime, porque não tem como realizar. Essa é uma tese. A segunda, que eu acho que é a tese mais temos, né, é a absolvição, porque está provado que o réu não incidiu na conduta. Não, né? E aqui essa tese é a principal, né? Aqui na minha... pelo texto que eu li ali, eles estão usando subsidiária, mas eu acredito que a tese principal é que o Zé da farmácia não participou. Não participou. Então, ó, absolvição por estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, pelo depoimento da vítima, não teve participação, e eu vou querer absolvição com base no 386, inciso 4º. Depois dei uma olhada nas hipóteses de absolvição. Vamos lembrar das aulas de direito processual penal, vai incorrer-se, a depender da absolvição, se existe contrapartida de indenização no cível ou não. E aqui essa parte de estar provado que ele não concorreu para a conduta criminosa, faz coisa julgada tanto no cível como no criminal. Então ele não vai convolar numa posterior perda de mandato dele diante disso, né? E aí a gente vai pedir, o nosso pedido final vai ser a absolvição. É uma peça, né, uma peça simples, porém, nós vamos ter que falar de tudo que foi feito até agora para convencer o juiz de primeira instância da absolvição dele. E aí o juiz vai fazer o quê? Tira ele da jogada e condena o resto. Mas para ele acaba aqui, já que esse é o nosso interesse. Para a gente é interessante que acabe aqui. Se não acabar, a gente apela. Mas para a gente é interessante que o processo acabe aqui. Então, as alegações finais, pessoal, elas servem para isso. Convencer o juiz de primeiro grau que ele é inocente por tudo o que já foi feito aqui dentro desse processo. Quais são as teses? A vítima não reconhece, diz que ele não participou, e a única pessoa que reconhece coincide com a pessoa que quer um benefício, e ela está totalmente, está mentindo aqui totalmente. Legal, pessoal? Acho que amanhã eu estou de plantão. Quem tiver alguma dúvida e quiser me ajuda, fica à vontade. A gente conversa nos plantões da peça. Beleza? Até mais. E eu vou correr aqui, senão eu vou ficar com uma marquinha feia aqui com essa minha blusinha, nada a ver nesse sol escaldante. Beijão a todos vocês e a gente se vê durante a nossa semana. Bye!